Dados do IBGE indicam que cerca de 45 milhões de brasileiros possuem alguma deficiência, o que corresponde a quase 24% da população. Mesmo representando uma parcela expressiva, este grupo sofre com a constante invisibilidade social. Seja dentro da família ou em esferas sociais, as pessoas com deficiência são constantemente excluídas, vistas como incapazes e desmotivadas a viverem como bem entenderem. A esse comportamento, damos o nome de capacitismo, que é todo e qualquer preconceito contra uma pessoa em razão de sua deficiência. É muito comum sofrerem com a infantilização e serem tratados como pessoas sem autonomia e discernimento próprio, além de terem sua identidade de gênero e sexualidade descreditadas. Assim, até mesmo dentro da comunidade LGBTQIA+, as pessoas com deficiência são deixadas de lado. Fazendo parte das duas minorias, essas pessoas se veem muitas vezes sozinhas nas duas comunidades, sem quem as represente na mídia, em posições de influência ou em produções de ficção. Eu sou o Dudu, tenho 24 anos, sou criador de conteúdo, palestrante e várias outras coisas que vocês imaginarem, assim como a maioria dos jovens da minha geração. Eu sou formado em estudos de mídia, me formei em 2021, sou técnico em multimídia, então estudo sobre mídia há muitos anos, quase 10 anos, e sou uma pessoa LGBT, não binária, e tô aí, vivendo e tentando mostrar pro mundo quem eu sou. Eu acredito que qualquer pessoa LGBT que tem uma deficiência passa por esse momento onde a sua sexualidade, seu gênero, seus desejos são invalidados. Tudo isso começa na experiência mesmo. Por exemplo, eu tive uma adolescência que foi muito livre. Na escola que eu estudei, era comum ter pessoas LGBTs, mas eu não pude experienciar isso por ser uma pessoa com deficiência. E mesmo que eu soubesse que eu nasci com paralisia cerebral, eu não conseguia entender esse meu lugar no mundo, sabe? Porque a minha família sempre falou sobre isso, eu sempre falei sobre isso, mas o tempo todo as pessoas me colocavam como se eu não tivesse tanta deficiência assim. Então eu tentava me questionar por outros motivos o porquê de eu não experienciar o amor, o desejo, e ao longo da minha vida isso foi muito comum. E se posicionar como a gente é enquanto pessoa, sendo uma pessoa com deficiência, se torna tudo mais complicado, sabe? Então hoje eu gosto de me montar, eu gosto de falar de outros assuntos, mas eu sempre tenho que lembrar que eu sou uma pessoa com deficiência. Justamente porque as pessoas não entendem que pessoas como eu têm sexualidade e expressões de gênero diferentes. E na infância de ninguém que nasceu entre os anos 90 e os anos 2000, houve um impacto de uma representatividade tão grande. A gente tinha como exemplo, sei lá, a Lacraia, sabe? Mas que por muitas vezes foi estereotipada, não tá aqui mais pra contar a sua história. E por muito tempo essa foi a narrativa LGBT que contaram pra gente. Enquanto pessoa com deficiência, se não for, sei lá, a banheira do Gugu com pessoas com deficiência sendo ridicularizadas, ou no programa do Ratinho, não existem essas referências. Pela primeira vez eu me vi assim, enquanto uma pessoa LGBT com deficiência, na produção da Netflix Special, onde um jovem gay com paralisia cerebral contava sua experiência no mundo. E eu já estava na faculdade, eu já tinha, sei lá, 20 anos quase. E em relação a ser uma pessoa LGBT, na minha adolescência eu tive o privilégio de ver o nascimento das drag queens cantoras brasileiras como Pablo, Glória, e elas foram muito importantes para poder me ajudar a contar a minha história. Hoje eu conheço elas, elas conhecem meu trabalho e isso, sei lá, era quase impossível alguns anos atrás. Então eu acredito que contar a nossa história é o que nos leva mais longe, é o que eu tô tentando fazer. Até a adolescência foi muito complicado. Eu sempre fui uma criança viada, mas na adolescência houve toda aquela coisa que a gente já sabe sobre sair do armário, e enfim, a mãe pegar uma conversa no telefone, etc. E comigo não foi diferente. Foi muito complicado no início, a minha irmã foi a pessoa que sempre me acolheu. Mas hoje isso é tudo muito bem estabelecido. A minha mãe, por mais que tenha tido falas muito problemáticas quando ela entendeu a minha sexualidade, hoje ela é uma nova mulher, assim como Carol Conká. E hoje ninguém fala nada porque eu não dou esse direito a ninguém. E quando a gente sabe o nosso lugar e a gente se posiciona nele, e claro, a gente tem o privilégio de ter a nossa liberdade, a nossa independência, tudo muda de figura. E comigo é assim também. Eu não admito que as pessoas falem nada. Eu sou assim, eu estou assim, hoje eu estou um pouco mais clean, mas geralmente eu estou de lace, eu estou maquiado, hoje eu estou só um pouquinho. Mas as pessoas ou elas vão me aceitar como eu sou ou elas não vão fazer parte da minha vida. E pra mim, hoje, isso é muito simples. Mas nem sempre foi assim.
Só que, com o passar do tempo, a gente entende que ou as pessoas respeitam a nossa identidade ou a gente se anula por elas. E eu não aceito me anular nunca mais pra ninguém. Pessoas LGBTs no meu círculo de amizades, principalmente com deficiência, são as que não faltam. Tenho muitas que são minhas amigas, que eu posso compartilhar experiências, que eu entendo que a história única não existe, que eu entendo que as dores que por muitas vezes eu senti e me senti sozinho, sem acolhimento, não eram verdadeiras, porque essas pessoas existem, elas estavam por ali, mas naquele momento não tinha ninguém para compartilhar. E na vida adulta, graças à internet e ao meu trabalho de criação de conteúdo, isso foi possível. O capacitismo pra mim sempre foi muito velado. E é muito difícil a gente entender isso quando alguém diz algo violento sorrindo, brincando. E na minha vida, na grande maioria das vezes, foi assim. A não ser quando, por exemplo, eu vinha pra UF, ia pegar a barca e eu precisava andar pra moça que libera a roleta ver que eu tenho uma deficiência. Ali eu via como o capacitismo era escancarado. Mas, na maioria das vezes, isso se traduziu em momentos de brincadeira, em momentos familiares, nas minhas relações interpessoais, sexuais, que eu não entendia o que estava acontecendo e só depois, na vida adulta, que eu consegui nomear isso. Então, o capacitismo ele é muito mais do que não conseguir chegar num espaço. Eu sempre costumo perguntar para as pessoas, tudo bem, as pessoas com deficiência chegam até aqui, ou chegam até você, mas quando elas estão aqui, o que acontece? Elas são bem recebidas? Elas são acolhidas? Elas são entendidas como elas são? Eu acho que isso hoje é a minha maior dificuldade. Eu gosto de falar de música, eu gosto de falar de moda, de autoestima, e ser uma pessoa com deficiência vem muito na frente às vezes. Então eu tô tentando lutar contra isso, contra os meus monstros e contra os monstros das pessoas. Então, encontrar esse meio do caminho que é o grande desafio. E hoje a gente tem visto uma grande questão. Houve um grande boom da diversidade de pessoas LGBTQIA+, e agora não tanto. A gente tem visto muito homens e mulheres cis, brancos, fazendo as mesmas coisas, naqueles mesmos moldes que a sociedade já se acostumou. E quando a gente fala da diversidade, isso não é o que acontece na prática. Se a gente vê as publicidades, a gente está no mês do orgulho. Quantas pessoas LGBTQIA+, você viu nas marcas esse ano? E falando de pessoas com deficiência, 1% das pessoas com deficiência estão no mercado de trabalho formal. Na publicidade, nas mídias, não seria diferente. Segundo a pesquisa da Tambor, que é a agência que eu faço parte, 2% dos criadores de conteúdo com deficiência fizeram ou vivem de publicidade. E isso é muito difícil e muito complicado. Então, criar uma contranarrativa, contar a nossa história, embora seja muito bonito e importante, é desafiador também, porque a gente também precisa comer, se alimentar e fazer coisas, viver, né? E eu tenho a sensação que pessoas com deficiência, principalmente se elas forem LGBTs, elas só sobrevivem. E isso me incomoda muito, eu tento mudar isso, tô nadando contra essa corrente, mas também tem uma hora que parece que eu vou ser vencido por isso, sabe? Mas a esperança é a única coisa que não pode morrer e sonhar é a única coisa que ainda é de graça. Então eu continuo contando a minha história para que isso não se repita. Se você pudesse deixar um recado pro seu eu do passado, o que você diria? Caralho, viado, tu conseguiu. Não, é foda, porque eu acho que eu sempre fui uma criança que sonhou muito. Eu sempre tive o privilégio do sonho, sabe? Porque nem toda criança tem o direito de sonhar. Mas, mesmo que pareça muito difícil, eu consegui tirar leite de pedra muitas vezes, sabe? E ter o poder da minha história, da minha narrativa, foi o que transformou tudo isso. Então, eu com certeza me encorajaria a contar a minha história de novo e não deixar que ninguém contasse por mim.